aí, sexto ano, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Espero aí que esteja todo mundo animado para essa nova semana que se inicia, segunda-feira, dia 3, né? Pessoal, iniciamos um novo mês também, né? E nesse novo mês, nessas primeiras 2 semanas aí, nós vamos ter as atividades diagnósticas. Por isso, nós, professores do sexto ano, vamos evitar mandar tarefa. Então, todos os exercícios da apostila que a gente vai vendo agora aqui, que a gente vai iniciar uma matériazinha nova aí, todos esses exercícios, eles são feitos em aula, tá? A gente então vai fazer esses exercícios juntos hoje na sala. Peguem aí a apostila de vocês, por favor, e abram na página 79, que a gente vai começar hoje, então, aí um novo conteúdo, mas é um conteúdo muito bacana, muito tranquilão de se estudar, tá? Então, sem neuro aí, sem preocupação com esse conteúdo, ok? Então, sexto ano, nós vamos falar hoje sobre a fonoortografia, que é o mesmo som, grafia diferente. E é isso, professora? Então, vamos lá, vamos começar a aula de hoje. Vou compartilhar a tela aqui para que a gente possa ter a nosso slide aí como apostila, né? Já vai colocando tudo aí, a apostila no slide, para ficar mais fácil da gente estudar junto. Um instante. Deixa eu ficar maior aqui. Então, nós vamos dar início à nossa aula de número 58, né? Para que possamos aprender agora como que funciona isso, né? As letras que têm o mesmo som, elas têm o mesmo som, mas quando nós escrevemos as palavras, elas têm o mesmo som, mas a grafia são diferentes. Por exemplo, vamos ver aqui, ó. Lá na apostila, então, tem lá na página 79 essa imagem. E aí, lá em cima aqui, assim, ó, eu vou ler com vocês, ó. Você sempre escreve as palavras corretamente ou às vezes tem dúvidas? Se isso acontece com você, não se preocupe. Todos nós temos algumas dúvidas quando vamos escrever. E é por isso que existe o dicionário. E sempre que necessitar, consulte-o para aprender mais. Veja o desenho a seguir. Daí o desenho a seguir é esse aí. Mas antes disso, vamos conversar. Tá fazendo muito mais sentido agora da aula passada que a gente teve lá, né? Na sexta-feira, sobre sequência expositiva, sequência descritiva. Agora a gente vai falar sobre mesma grafia, mesmo som, diferente grafia. E todas essas matérias de sexta, hoje e amanhã vão nos ressaltar e vão nos reafirmar a importância de nós usarmos o dicionário. Tá? Então, a gente precisa sempre estar aí com o dicionário. Por isso que aquela aula que a gente fez, como usar o dicionário, é tão legal e tão importante. Porque quando a gente aprende a usar o dicionário, a gente consegue aprender mais, principalmente na língua portuguesa. Claro que o dicionário nos ajuda, por exemplo, em ciências, para você saber o termo científico de alguma coisa mais a fundo, e assim por diante. Mas, no português, na língua portuguesa, nos ajuda a escrever melhor. Por quê? Porque daí a gente sabe exatamente como é a grafia das palavras. Os dicionários nos ajudam a saber qual o tipo de substantivo das palavras e assim por diante. Então, o dicionário é uma ferramenta essencial e incrível para que nós possamos aprender sempre, cada vez mais aí na língua portuguesa. Ok? Então, aí tem essa imagem lá, um desenho, né, na apostila, na página 79. E aí é um cartaz, né? Um moço escrevendo um cartaz. Aí tá escrito assim no cartaz: servimos sanduíches de mortadela, patê de berinjela, salada de jiló e chuchu, paçoca de farinha, javali assado. Não perca, os preços são uma pechincha. Observem isso aí. Existe alguma palavra que está escrita errada nesse desenho? Não, né? Então, a primeira pergunta lá da apostila fala assim: você observou as palavras empregadas pelo cartazista? Então, responda se ele sabe ortografia ou se ele precisa aprender a escrever corretamente as palavras que você leu. A gente teve alguma dificuldade para ler as palavras na tirinha e no desenho? Não tivemos. Por quê? Porque as letras estão corretas, o uso das letras, né?
nas palavras estão corretas e assim por diante. Então, eu ofereci como sugestão de resposta aí para que o cartazista sabe ortografia, já que ele escreveu corretamente todas as palavras desse cartaz, né? Então, a gente define que esse cartaz ele está correto, ele está escrito certinho. Aí, logo após, nós temos a atividade 2. A atividade 2 fala assim: observe os exemplos e compare as palavras chuchuzinho, chuchu, chuchuzeiro, ameixa, ameixeira. Você deve ter percebido que as palavras formadas de uma palavra primitiva pertencem a uma família etimológica, palavras que têm a mesma origem, e conservam a mesma grafia. Refletindo sobre isso, encontre palavras derivadas de. Antes da gente achar as palavras derivadas dessas que a apostila pede, vamos retomar, vamos fazer um gancho aí. Quando a gente aprendeu lá os substantivos, a gente não aprendeu substantivo primitivo, substantivo derivado, por exemplo, pedra, pedregulho, dente, dentista. É basicamente isso que essa questão 2 está querendo falar, tá? Das questões de palavras primitivas e elas estão nas suas formas derivadas em seguida. Por exemplo, chuchu, chuchuzeiro, chuchuzinho, ameixa, ameixeira. Percebem? Então, é basicamente isso. Só uma explicação rápida. Quando a palavra primitiva pertence a uma família. Como assim, professor, esse enunciado? Quando a palavra primitiva pertence a uma família etimológica. É porque a gente vai ter várias formas de derivar essa palavra, tá? E elas vão ter sempre a mesma origem. Não é uma palavra que vai ser escrita muito diferente ou de uma forma muito estranha. Elas têm a mesma origem, ok? Então, vamos pensar juntos. Uma palavra derivada de gol. Goleiro, golaço, deixa eu pensar, goleador, goiabada, goiaba, goiabada, goiabeira, jogo, jogador, jogatina, sanduíche. Sanduíche ficou difícil. Sanduicheira, que é onde a gente faz o sanduíche, onde foi que eu pensei. Salada, saladeira, saladinha, laranja, laranjeira, laranjado, e assim por diante. Vamos lá. Trouxe como sugestão de resposta, então, por aí. No gol, goleiro, goleador, goiaba, goiabeira, goiabada, jogo, jogador, jogada, sanduíche, sanduicheira, salada, saladeira, laranja, laranjeira, laranjal e laranjada, tá? Essas são as sugestões de respostas para vocês completarem aí na apostila. Deem um pause, qualquer coisa aí na aula, para vocês conseguirem copiar, para que a apostila não fique incompleta, ok? Agora nós vamos lá para a página 80. Virem a página aí na apostila, que nós vamos para a página 80. E agora a gente vai começar a conhecer as regras aí dessa mesma grafia, mesmo som, grafia diferente, tá? Aqui foi só para a gente ter uma base, só para a gente ter um pouco da noção aí do que vai acontecer agora, tá bom? Então, para escrever corretamente as palavras, é preciso ter sempre o dicionário, né, à nossa disposição. Entretanto, nem sempre isso acontece. A gente sabe, né, que a gente nem sempre tem dicionário por perto, ou Google, coisas assim. Então, para essas situações, é bom conhecer certas regrinhas que vão ajudar você a empregar algumas letras. Então, agora aqui, depois disso, a gente já vai para a questão 3. E a questão 3 é bem rapidinha, é só para a gente observar esse cartaz aí. O vendedor do imóvel escreveu o anúncio corretamente? Vamos ler o anúncio? Vende-se esta casinha. E aí, tá certo ou não? O som pronunciado está certo, concordam comigo? Que casinha realmente tem esse som de zinha. Zinha, falem. Casinha. Falem aí comigo. Repita. Desculpa. Repitam aí comigo. Casinha.
casinha. Será que tá certo? Eu acredito que não. Porque casa se escreve com S. E lembram dessa regrinha aqui, ó? Uma palavra primitiva pertence a uma família etimológica. Palavras que têm a mesma origem, tá? E conservam a mesma grafia. Dado esse pensamento aí, que as palavras elas vão se pertencer à mesma origem, então casa e casinha estão aí na mesma origem, na mesma família etimológica, será que casa é com Z? Que a gente escreve? Será que a gente só fala o Z quando lê? É, exatamente. Nós falamos a palavra casa e parece que a pronúncia é de Z. Mas ao escrever a palavra casa, nós escrevemos com S. Se elas são da mesma família, casa e casinha, casinha é a forma derivada do substantivo primitivo casa, nós precisamos seguir a mesma imagem aí, mesma forma, a mesma grafia escrita, tá? Então, eu coloquei, não, casinha se escreve com S, tá? Então, por quê? Exatamente toda essa explicação que eu acabei de dar. Porque nós falamos o Z, mas a escrita é S. Ou seja, mesmo som, grafia diferente, tá? Vamos conferir agora as regras que explicam o que acontece com a palavra, né? Com a grafia das palavras dessa placa, ou seja, do S, do Z e assim por diante. Lá na apostila, na página 80 ainda, a gente tem exatamente esses quadrinhos aí para nos explicar, porque eles são muito bons. Eu trouxe eles justamente porque eles são muito bons, do nível de compreensão fácil, assim, para a gente pegar mais fácil o conteúdo, tá? Então, quando as palavras primitivas já vêm com a letra S, elas vão permanecer com a letra S, que é o caso de casa, tá? Ó, análise, analisar, analisado, analisador, pesquisa, pesquisar, pesquisado, pesquisador. Percebam, casa, casinha, casarão, casinhola, casiro, tá? O que aconteceu aqui? Freguês e exceções, e aí tem a mesma, né? A mesma grafia aí do mesmo jeito. Só que, o que aconteceu aí? Eu te trouxe a apostila trouxe para nós todas as primeiras palavras primitivas, e aí depois ela te mostrou como a derivação dessas palavras acontece, tá? E aí, a partir dessa derivação, elas continuam com o S. Porque são palavras primitivas que já vêm com a letra S. Nos femininos dos títulos de nobreza, ou seja, quando usamos o ES, essa, isa, né? Nos adjetivos pátrios e nos adjetivos simples, no caso, né? Quando a gente fala de adjetivo pátrio, estamos derivando essa forma aí, né? Peraí. Por quê? Essa forma que nós escrevemos o adjetivo inglês, para transformar ele no adjetivo pátrio, dá na mesma, é igual a regra. O primitivo é com S, então o meu derivado, que daí vai ser o meu adjetivo pátrio, vai ser com S também. Inglês, inglesa, duque, duquesa, diácono, diacnosa, papa, papisa, brasiliense, paraense, belense, manauense, furioso, furiosa, delicioso, deliciosa. Aí esses últimos, ele traz exemplos de adjetivos simples, tá? Os de cima são todos adjetivos pátrios, né? Ou títulos de nobreza, que no caso é duque, duquesa, papa, papisa. E a última linha aí é os nossos adjetivos comuns. Aí vem a outra. Depois dos encontros vocálicos, ao, ai, oi, eu e etc., também continuam a mesma regra. Vem com essa primitiva, vai continuar com essa lá. Causa, maisena, coisa, cleusa, paisagem, deusa e etc. Tá? Todas essas regras que nós estamos vendo até aqui, todas elas são com a letra S, tá? Então, nas formas do verbo por e seus derivados, como
repor, compor, decompor, dispor e do verbo querer. Ó, por, pus, puseste, pusemos, pusera, repus, repusera, repusesse, quis, quiseste, quisera e quiséssemos, tá? Essas são regrinhas mais difíceis da gente ver aí, por causa da nossa linguagem, né? Mas quando a gente for falar de pôr, tipo, ele pôs aquilo lá em cima, né? Para ele pôr aquilo lá. Eu pus aquilo lá. É estranho falar, mas lá na frente, quando nós formos aprender mais do verbo, a gente vai chegar lá, tá bom? Aí vem a questão 4. Depois de aprender as regrinhas, a gente vai pôr elas em prática, tá? Então, depois de ter lido as regras ortográficas, qual delas você usaria para corrigir o erro da placa? E aí, qual que é a regrinha que eu expliquei agora há pouco para corrigir o erro da placa? Não é se a casa é com S e ela é primitiva, o casinha também tem que ser? Então, eu trouxe como sugestão de resposta. Para corrigir a placa, deve-se usar a primeira regra. Quando a palavra primitiva é escrita com S, casa, a palavra derivada deve ser escrita com S também, casinha. Deem um pause aí para copiar, tá? Ou aproveitando um tempinho. Espera aí. Opa. Deu? Então, vamos lá. Copiarem. Vamos. Opa, não tá indo. Foi. Aí vem a 5. Com base nessa regra, corrige a placa. Então, como que ficaria a placa? Lá a placa, vamos lá na placa de novo. Casinha. Vende-se esta casinha. Como que a gente corrigiria, então? Vende-se esta casinha. A gente só trocaria o Z pelo S, porque o Z é como nós falamos, mesmo som, grafia diferente, ok? Aí, nós vamos começar na página 81, tá? Deixa eu ver aqui. A gente viu agora aqui todas as regras do uso do S. Agora, nós vamos ver as regras do Z. Aí, percebam, nessa plaquinha aí. Profissionais especializados. Telefone. Aí era para ter um número de telefone. Vou só pegar aqui o negocinho caiu. Então, essa é uma plaquinha. Será que tá certo? Será que não tá certo? O que aconteceu aí, tá? Nós vimos, então, como eu disse, a regra do S. E aqui nós vamos ver a regra do Z. Como se usar, então, usa-se a letra Z. Nas palavras derivadas de outras que têm Z. Por exemplo, é basicamente assim, quando nós vamos derivar palavras primitivas com Z, é basicamente isso, tá? Então, ó, raiz, enraizar. Juízo, juizado, juízo. Ajuizado, ajuizar, né? Baliza, balizado, abalizado. Rapaz, raposola, rapazinho, rapaziada. Deslize, deslizar, deslizante, deslizador. Razão, razoável, arrazoar. Nos substantivos abstratos terminados em es e esa, tá? Derivados de adjetivos, ou seja, nós temos na primeira coluna substantivos abstratos e aí eles são derivados para adjetivos, que qualifica, quantifica, classifica, né? Então, o belo se torna beleza, a gente vai usar o Z, tá? Real, realeza. Certo, certeza. Percebam, essa é uma palavra que a gente precisa saber escrever, gente. Certeza. Com certeza. A gente fala muito isso. E escreve muito errado, tá? Com separado do certeza. Sempre isso. Peguem isso, anotem aí no caderno de vocês para vocês decorarem. Com, separa, certeza. Com certeza. Com Z. Beleza? Não é tudo junto, pelo amor de Deus. Bom? Surdo, surdez. Macio, maciez. Singelo, singeleza. Bom? Nas terminações, isar, indicadora de ação.
e isação formada de substantivos. Percebam. Na primeira coluna é a forma primitiva, na segunda coluna é a indicadora de uma ação e na terceira coluninha aí, formadora de substantivos. Então, ó, canal, canalizar, canalização. Natural, naturalizar, naturalização. Civil, civilizar, civilização. Global, globalizar, globalização. Real, realizar, realização. Especial, especializar e especialização. Bom? Então, quando nós formos indicar uma ação, por exemplo, eu preciso que ele vá canalizar tal coisa, que ele vá naturalizar tal coisa. Percebam, né? Que ele vá realizar algo. Agora, quando eu falo no substantivo, né? A globalização vem sofrendo alterações, ou a realização de alguma coisa, a especialização de algo. Aí ela vem como substantivo, como um modo. Beleza? Tendo visto essas regrinhas, vamos para a atividade 6. Depois de ler as placas e as regras, responda. Qual palavra está desrespeitando a regra ortográfica? E aí? Qual palavra que está errada? Por quê? Percebam? Coloquei aqui. A palavra que está desrespeitando a regra ortográfica é especializados. Aqui, ele já veio certinho. Acho que a apostila deve ter dado uma errada aí. Mas era para estar com S, tá? Por isso que a hora que a gente leu a placa pela primeira vez, a prof falou que estava tudo certo. Mas, se a gente tivesse especializado com S, estaria errado, porque a regrinha aí, ó, nas palavras derivadas que tem Z e tal, seria com Z, não com S, tá? Corrija a palavra da placa e justifique. Aí coloquei, o correto é especializados, mas já tá. A placa da apostila que já veio corrigida já, gente. Uma loucura. Mas, enfim. O termo correto é especializados, correspondendo à regra que diz que se deve empregar a letra Z nas terminações ISAR, indicadora de ação, né? Especializados, especialização. Então, a terminação ado faz a palavra um adjetivo, tá bom? Então, seria assim, ó, profissionais especializados. Como tá lá na regrinha já, é porque veio certo, tá? Não tinha como fazer de forma diferente, porque tá impresso já, né, gente? Infelizmente, talvez houve a apostila foi, na hora da impressão, falou, opa, uma palavra errada aqui, já vamos corrigir. E isso acontece, tá? Então, essa era a regrinha, essa era a resposta da 7. Pessoal, nossa aula acaba aqui. Peraí, deixa eu ficar grande aqui para conversar com vocês um pouquinho. Então, nossa aula termina aqui, porque amanhã a gente vai ver o restante aí das ortografias, tá? Da grafia diferente aí, que vai ser na página, o finalzinho da página 81, página 82, 83 e 84. Não precisa fazer as atividades dessas páginas, tá? Porque vocês têm que ter mais tempo aí para estudar para as atividades diagnósticas. Nós vamos fazer juntos amanhã essas atividades aqui, tá bom? Correção. Então, aí na manhã a gente vai ver as regrinhas do G ou J. E aí a gente vai ver que quando a gente usar a letra J e quando a gente usa a letra G. Porque a gente fala o mesmo som do G e do J falando palavras, assim como a gente mesmo fala o som do Z e do S. Ou seja, mesmo som, grafias diferentes, regras diferentes. Ok? Então, a nossa aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham conseguido absorver bastante o conteúdo. Se não, chamem no WhatsApp e a gente conversa daquele jeitinho que a gente sempre faz, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza.
certeza de um futuro melhor.